Boa tarde com Jesus. Nós vamos ler o verso 7 do livro de Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse 19, o versículo 7 apenas. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus, para esse bom tempo que Deus está nos concedendo. Eu sempre digo, deste lado do grande rio, há um grande rio para ser atravessado um certo dia, Não sabemos quando, mas um dia nós temos que atravessar esse rio. É o Jordão da morte. E não podemos atravessá-lo sozinho, Então, enquanto nós estamos aqui, vamos adorar ao Senhor, vamos viver de mãos dadas com Ele, para que Ele possa nos guiar e nos ajudar a atravessar esse Jordão num destes dias. Vamos ler as Escrituras, Apocalipse 19 e o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Amém. Vamos repetir? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Amém. Grande Deus, em cuja presença nós estamos, nós te louvamos, bom Pai, por mais esta grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo, em poder estarmos reunidos em Tua casa e juntos estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E agora pedimos ao Senhor falar conosco, Pai. Fale aos nossos corações através da Tua palavra. E nos prepare, ó Deus, para o culto que vem. Queremos vir à mesa do Senhor, queremos participar do pão, do vinho, símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Queremos fazer isto, ó Pai, enquanto aguardamos a sua vinda, porque quando o Senhor vier, nos levará para a glória, e nós estaremos ali então na ceia das bodas do Cordeiro. Ajuda a nossa fé, Pai. Esforça a nossa coragem. Temos que lutar se queremos vencer. Nossos irmãos do passado navegaram em mares de sangue, deram suas próprias vidas, ó Pai, crendo em Sua palavra, morreram por amor ao Teu nome. Então dá-nos a mesma fé. Nós pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, nós vamos cantar o corinho Dá-me graça, Senhor. Aonde eu coloquei meu hinário? É uma oração cantada. Acho que larguei para lá, irmão. Veja lá. Veja para mim. Veja aí, ó. 40. Corinho de número 40. Não. Vamos abrir nossos corações. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor,
enquanto eu viver por aqui. Outra vez. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Sem Jesus tudo é tão triste, esta minha solidão. Vem encher-me de amor e alegrar meu coração. Dá-me graças, orando, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Só em Ti somente espero, e em Ti esperarei, esperando a vitória que um dia alcançarei. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Aleluia. Amém, amém. Assentai-vos. Nós precisamos remir o tempo, porque tudo aqui é limitado. E como a Bíblia diz, que devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para pensarmos neste grande evento que tomará lugar num destes dias, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso profeta tem dito que esta era laodiceana, que é a era em que nós estamos vivendo, a última era, ela começou por volta do ano de 1906. E ela terminará com a volta do Senhor Jesus, ou seja, com a vinda do Senhor Jesus. E nós, olhando para as Escrituras, olhando ao nosso derredor os acontecimentos, podemos ver, não apenas pressentir ou perceber, mas podemos ver que a hora tem chegado. O cenário está preparado. Então, amados, sabendo que Jesus poderá vir num desses dias, numa destas manhãs, que tipo de crente devemos ser? Que tipo de cristãos devemos ser? Digamos, se Jesus vier antes desse culto terminar,
Você está preparado? Será que não está faltando alguma coisinha? Não tem alguma coisinha fora do lugar que você precisaria de mais um tempinho para acertar, para colocar em prática? As virgens nécias, na hora que o esposo chegou, as prudentes acenderam, adereçaram suas lamparinas e entraram. Porém, elas viram naquela hora que não tinha azeite. E saíram para comprar, porém, quando voltaram, encontraram a porta fechada. Então, amados irmãos, nós sabemos que nenhum de nós somos perfeitos. Tem ninguém perfeito. Temos que dar a mão à palmatória e reconhecer que somos cheios de falhas, somos cheios de fraquezas. Aquilo que nós gostaríamos de fazer, não damos conta. E aquilo que nós não queríamos fazer, é o que nós fazemos. Então sabemos que é somente pela graça de Deus. É a graça. Graça quer dizer favor imerecível. E a Bíblia nos diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É uma dádiva divina, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é porque você é bonzinho, eu sou bonzinho, é a graça. Mas vamos observar algo que o profeta de Deus nos diz. Antes, primeiro, eu quero lembrar uma coisa. A igreja de Jesus Cristo, não uma igreja com esse nome, Igreja de Jesus Cristo. Não. Mas a igreja que Jesus comprou com o seu próprio sangue, ela não é uma denominação. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma denominação. Ela não é uma organização. Ela não é nem mesmo um ajuntamento de pessoas, como alguém diz. A igreja de Deus é um ajuntamento de pessoas, onde as pessoas se ajuntam e o profeta diz, não, não é isto. A igreja de Deus é o povo de Deus que tem sido chamado para fora do mundo, inclusive do mundo religioso, para viver em outro reino. Amém. É esta igreja que nós fazemos parte dela, pela graça de Deus. Um povo chamado, um povo escolhido, Deus tirando uma igreja do meio das igrejas. Então o irmão Branham nos diz assim, aconselhando-nos. Há um velho provérbio que... Desculpe, tem um pigarrozinho aqui. Há um velho provérbio que é mais do que um provérbio. Não importa quem está ali primeiro. Preste atenção. Você tem que jogar as regras do jogo, ou você nunca vencerá. Ele está comparando a igreja, os cristãos, eu e você, como alguns corredores que estão fazendo uma corrida, e aquele que chegar primeiro é quem vai ganhar o prêmio. Mas o profeta disse, se um daqueles corredores entra por um atalho, e ele chega 30 minutos na frente dos outros, então ele disse, olha, não importa, veja bem, quem está ali primeiro, você tem que jogar as regras do jogo ou você nunca vencerá. Por quê? Porque ele não correu, ele não foi sincero, ele arranjou um atalho, por isso ele chegou primeiro. Mas vamos lembrar que no caminho de Deus não existe atalho. No caminho de Deus não existe atalho.
Então o profeta continua dizendo: se um corredor estiver correndo por uma pista e tomar um atalho e passar através do campo e chegar meia hora na frente do outro, ele continuará sendo desqualificado no final da corrida. Ele tem que jogar de acordo com as regras do jogo, ou ele está desqualificado. E é assim que devemos fazer a corrida da vida que estamos correndo agora. É assim que devemos fazer a corrida desta vida cristã que estamos correndo nesse presente século, no finalzinho desta última era. Então, se vamos lembrar em um jogo de futebol, permita dizer isto, lá tem um juiz. E o juiz tem a autoridade máxima, não é isso? Ele apitou, marcou uma falta. Então, se alguém levanta o pé muito alto, ele cometeu uma falha, uma falta. Se ele bateu a mão na bola lá dentro da área, ele cometeu uma falta e é uma penalidade máxima. Não tem barreira para ajudar o goleiro, não. Não é isso? Agora, amados, o profeta diz: é assim que devemos fazer a corrida da vida cristã, que estamos correndo agora. Ela tem que ser feita de acordo com as qualificações de Deus. Quais são as qualificações de Deus? É a sua palavra. Amém. Ninguém pode tirar, como também ninguém pode aumentar. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que não passará nem um jota e nem um tio que não seja cumprido. Meu Deus, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Você tem que vir. É assim que devemos fazer a corrida da vida que estamos vivendo, correndo agora. Ela tem que ser feita de acordo com as qualificações de Deus, ou perderemos quando chegarmos ali. E se somos presidente, governador, ministro, seja qual for a igreja que pertencemos, a denominação, as regras do jogo têm que ser mantidas. Devemos correr de modo justo. Devemos jogar através das regras. Amém. Devemos pregar através das regras. Aí a gente vai lá na mensagem perfeição. O profeta diz que nós estamos vivendo digamos assim, uma vida... Me ajuda aí, irmão Anderson. Não ouvi? Ah, você não lembra também? Eu acabei de pregar isso agora mesmo ali, mas o cabeçote está meio desgastado, né? Meu Deus. Ele fala assim que nós estamos vivendo, fazendo coisinhas, né? Alguma coisinha que podemos fazer, né? Então ele chega a dizer assim, que quando eu era um pecador, eu era um leopardo. Porque quanto mais eu tentava tirar as minhas manchas, ela brilhava mais ainda. É perfeição 114, e eu queria citar o 111 por aí. Então, o leopardo, ele tem a pele amarelada e tem umas manchas escuras na sua pele. E aquelas manchas o incomodam, ele quer tirar aquela mancha. Então ele começa a lamber aquelas manchas para tirá-la. Mas quanto mais ele lambe, mais elas brilham. O profeta diz, eu era um hipócrita e você também é. Mas a Bíblia de Deus nos diz que, olha aqui,
parágrafo 12. Irmão, não importa, você pode continuar usando vestimentas longas, está falando dos legalistas. Você pode usar vestimentas longas, falando no caso das irmãs. Você pode usar camisas de mangas, você pode nunca ter usado camisas de mangas curtas, ou seja o que for que você deseje. Mas se você ainda tem malícia, inveja, contenda, você pode ter corrido no corredor da igreja, do tabernáculo, gritado, falado em língua e glorificado ao Senhor. Você pode ter falado em língua, gritado, dançado no Espírito. Você pode ter pregado o Evangelho ou qualquer coisa, mas você ainda está perdido. Ah, mas eu fiz tudo isso, irmão Brana. Me alegrei tanto na igreja que ao ponto de sair correndo no corredor da igreja, de um lado para o outro. Eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O profeta está dizendo, mas você ainda está perdido até que aquele sangue te limpe e te coloque o amor divino do Senhor Jesus Cristo no seu coração. E deixe as pegadas da vida de Cristo após si. Amém. Então, amados, vamos pensar nisto, que o profeta está nos dizendo. Você tem que jogar as regras do jogo. Você não pode procurar um atalho, encontrar um atalho, porque no caminho de Deus não tem atalho. Isto é verdade. Então, amados, ele continua dizendo, devemos fazer isso, voltar aqui, as regras do jogo têm que ser mantidas. Devemos correr de modo justo, devemos jogar através das regras, devemos pregar a palavra, devemos fazer isso de boa vontade. O apóstolo São Paulo disse, eu creio, em Hebreus capítulo 12, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Olhando ali no Velho Testamento, não é? Você lendo Hebreus capítulo 11, chamado o capítulo da galeria dos heróis da fé, você vai ver o que eles fizeram, não é? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que é a incredulidade, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Na mensagem a ele, ouvi, que é uma mensagem da série das pregações da adoção, o profeta diz assim, não são as grandes coisas que fazemos, não são as grandes coisas que fazemos, são as pequeninas que omitimos, isso quer dizer que deixamos de fazê-la. Ele diz na mesma mensagem, que o que estraga a fruta não é o bico do sabiá, do passarinho, melhor dizendo, não é a bicada do sabiá, do passarinho na fruta, por lado de fora, digamos assim, na goiaba, né? Aquela goiaba tão linda, tão, né? Graudona lá, pendurada, e você com vontade de saboreá-la, e você vai lá e pega aquela goiaba, o passarinho já bicou nela. Aquela bicadinha do passarinho não estraga a fruta, não. O que estraga a fruta é o bicho no miolo da fruta. Deus não lida com o homem do lado de fora, Deus lida com o homem do lado de dentro. Amém. É o homem interior. É a alma que é eterna, que veio de Deus e deseja voltar para Deus. Então, aqui na mensagem Dia da Vitória, olha,
O profeta fala isso aqui para nos humilharmos. Dia da vitória, aqui no parágrafo 27, ele diz: nós temos que focalizar a nós mesmos. Temos que focalizar a nós mesmos. Temos que olhar no espelho, que é a palavra de Deus, para ver como que estamos refletindo ali, não é? Como que está a nossa afeição, se não tem alguma coisa desajeitada. Temos que focar a nós mesmos, quer vivamos ou morramos, afundamos ou flutuamos. É o Calvário, Cristo. Esta é a coisa para a qual Deus quer que voltemos. E então, no foco da palavra de Deus, lendo as Escrituras, meditando nas mensagens, no foco da palavra de Deus, em vez de ajuntar isto e fazê-la dizer a única coisa que Deus a faz dizer, nós olhamos para o lado natural. Não, eu acho que deve ser assim, deve ser assim. E o homem fazendo aquilo, ele se coloca em um lugar em que simplesmente vai após a coisa que é apresentada. Aqui está uma oportunidade que o nosso pequeno grupo podemos fazê-lo. Não temos nada a ver com o restante deles. Veja, esta é a primeira coisa que é apresentada. E em vez de ajuntar o foco e saber o que é o amor fraternal que devemos ter de um para o outro, e compreender um ao outro, e amar um ao outro, e adorar um com o outro, eles desprezam o homem por causa das suas roupas que ele usa, ou a educação que ele possui, ou a cor de sua pele, ou algo assim. Consequentemente, isso separa o povo e o homem vai após aquilo. Ele não está dizendo da igreja, a igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo, mas ele está falando do povo de um modo geral. E esse espírito, ele é sagaz, ele rodeia, as pessoas tornam-se sábias. Não, isso tem que ser assim, 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 eu tenho razão, eu tenho motivo para isto. Olha, o profeta diz: Deus é tão grande. Ele disse: eu falei há não muito tempo atrás, eu creio que foi aqui no tabernáculo, que Deus é tão grande que ele pôde se tornar tão simples. Deus é tão grande. Meu Deus, conversando com um colega lá na chácara antes de ontem, aquele calorão, aquele vento forte soprando, me fez lembrar da viúva de Sereta. O profeta disse que o vento soprava quente, 3 anos e 6 meses sem chover. Era o juízo de Deus sobre uma nação que havia voltado as costas para Deus. E aquela viúva debruçava na janela e vendo aquele vento quente assoprando, e ela orando, dizendo: ó Senhor, eu sei que o Senhor é Deus. Aleluia. Eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. E Senhor, eu ouço o gemido do meu filhinho lá no quarto, clamando por alimento, dizendo: mamãe, eu estou com fome. E ela tinha apenas um restinho de farinha na panela, um restinho de azeite na botija, e ela estava simplesmente esperando que o dia amanhecesse para ela amassar aquele único bolinho e dar para o seu filho comê-lo e tomá-lo em seus braços e morrerem juntos, abraçados. Então, aquele vento forte soprando antes de ontem, né? Deitei na sombra, deitei numa rede, mas não dei conta, o calor era demais. Sentei numa cadeira de ar e o vento soprava nas minhas costas, parecia que estava me assando.
Aí eu falei com o colega, né? Falei, rapaz, você está vendo onde é que está a lua? Olha lá, a lua lá. Ela falou, pois aí, o sol está lá embaixo. Já era mais ou menos às 3h30, 4 horas da tarde. Aí começamos a falar, né? Escuta aqui. Onde é que está o Japão? O Japão está ali embaixo e nós estamos aqui em cima. E depois o Japão vem para cima e nós vamos para baixo? Como é que faz? Como é que explica isso? Aí ele fala todo enrolado, assim, você não entende muito bem o que ele fala. Aí ele começou a fazer assim, assim, assim. Aí depois ele fez assim. Falei, sabe de uma coisa? É melhor nós deixar quieto do jeito que está. Então, amados irmãos, Deus é tão grande, Ele é maior que esse universo, porque Ele é o Criador desse universo. Ele é o nosso Criador. Porém, o profeta está mostrando para nós que, apesar de ele ser tão grande, ele pôde se tornar tão simples. Agora veja, quando ficamos grandes, falando nós, seres humanos, não podemos ficar simples. É verdade. Nós crescemos, o nosso ego cresce. Fica vantajoso, falamos grosso, empinamos o nariz, que se desse uma chuva forte, morreríamos afogados. Como que dizendo, eu sou o dono do pedaço, eu sou o bicho da goiaba. Perdoe-me por usar esses ditados. Quando ficamos grandes, não podemos ficar simples. Veja, nós sabemos muito, disse o profeta. Nós temos, isso tem que ser desta maneira, da maneira que nós dizemos, da maneira que nós falamos, ou não é isto de modo algum. É do jeito que nós falamos, é do jeito que nós pensamos, ou então não é de modo algum. Meu Deus. O profeta pergunta, vem? Bem, desta forma, nós perdemos Deus, distanciamos de Deus, deixamos Deus lá, por escanteio, né? Mas se o homem pudesse apenas, um grande homem pudesse apenas ficar maior, e continuasse crescendo, o que ele faria? Ele apenas voltaria a ser tão humilde outra vez e tão simples, até que o povo passaria por cima dele e não o conheceria, a grande pessoa que está no meio delas. Mas é difícil, né? O homem ficar grande, crescer e depois voltar a ser humilde. Só por Deus. É exatamente a mesma coisa como fazemos. Nós crescemos demais, nós evoluímos demais, nós sabemos demais. Nós medimos um elétron, nós medimos um elétron, nós partimos um átomo, nós enviamos uma mensagem para a Lua, nós caminhamos sobre a grama comum, sobre a qual nada sabemos. É isso correto? A florzinha, ninguém pode explicar ou pode encontrar a vida que se esconde naquela sementinha lá embaixo na terra para trazer uma flor no ano seguinte. Uma lâmina comum de grama, quer dizer, uma folha de capim, não é? Todos os cientistas do mundo não poderiam fazer um broto de grama, nem uma folha, vem? Você não pode fazer isso porque lá ela contém vida. Amém? E a vida só se encontra em Deus. Só se encontra em Jesus. Portanto, nos foi dito, os tolos andam com calçados de cravos, onde os anjos, que nunca pecaram, temeriam pisar. Isso é realmente a verdade.
Nós passamos por cima das coisas simples. Nós passamos por cima de Deus. Passamos sobre uma orquídea procurando por uma margarida. Ora, é isto, vem? Pisamos por cima da orquídea. Oh, se apenas nós simplificássemos e descêssemos. Irmão Branham chega a dizer para nós que o caminho para cima é para baixo sempre. O caminho para cima é para baixo sempre. Esquisito, não é? Parece um paradoxo, porém é a verdade. Vamos concluir já. Você tem que vir pelas condições de Deus. Na mensagem Abrindo um Caminho, eu vou ler um pouquinho aqui. Estou de olho ali no meu relógio. Ouça a expressão do profeta. Mas, irmãos, Deus faz um caminho de escape. E você terá que passar pelas condições de Deus. Esse caminho de escape que Deus fez para nós foi o Senhor Jesus Cristo, que Ele enviou para tomar sobre si os nossos pecados, para preencher os requisitos da palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu a nossa morte, para que nele possamos ter o direito da vida eterna. Então você terá que passar pelas condições de Deus, e isso é através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nenhuma outra fundação colocada, exceto aquela que já foi feita. Ninguém pode tirar nem aumentar uma palavra deste livro. Precisamos de revelação, né? Deus abre um caminho de escape todas as vezes. Você crê nisto? Que Deus pode fazer isto? Claro que Ele pode. Ele é Deus. Ele não foi Deus no passado ou será Deus no presente. Ele é Deus. Melhor dizendo, no futuro, não é? Ele é Deus no presente. Deus abre um caminho de escape todas as vezes. Ele tem que abrir um caminho de escape. Quando o tempo estratégico vem, Deus é Deus. Ele é o Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Senhor proverá um sacrifício para si mesmo, ou o Senhor proverá para si mesmo um caminho de escape. Amém. Deus pode providenciar isto, porque Ele é o Criador. Aleluia! E Deus definitivamente, no Calvário, o profeta diz amém, ali, quando os arcanjos do céu, quando todas as regiões de demônios tremiam, quando a terra teve um colapso nervoso e estremeceu, a sepultura, e quando o sol teve convulsões, recuou e tornou-se negro, quando a lua e as estrelas estremeceram em seus lugares, os remidos de todas as eras virão através das eras e verão e reconhecerão aquela hora, quando o Filho de Deus morreu, despojando Satanás de cada poder, até mesmo a morte, da morte e do inferno. Quando ele ressuscitou, né? Quando João ouviu ressuscitado na ilha de Patmos, ele tinha a chave da morte e do inferno em suas mãos. Amém. Ele despojou Satanás de cada poder que ele tinha, até mesmo da morte e do inferno, a sepultura, e todo medo foi tragado lá no Calvário, quando ele pagou o preço supremo. Amém. Irmão Branham diz na mensagem, o poderoso conquistador
que Jesus não morreu como um Deus. Ele não morreu como um anjo. Ele morreu como um homem, como um fiador. Ele veio para ser o nosso fiador. Fiador é aquele que se responsabiliza pela dívida, pelo pagamento daquela dívida. Se o devedor não pagar, eu pagarei. Quando o Cordeiro morreu e os pecados colocados sobre ele, e ele foi o carregador de pecados, e os levou ao inferno, ao qual eles pertenciam, e Deus o ressuscitou no terceiro dia. E crendo naquilo, somos justificados pela fé nas bases do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus fazendo para nós um caminho de escape. Que Ele ajude a nossa fé. Que Ele esforce a nossa coragem. Sabemos que temos que lutar se queremos vencer o nosso ego, que é o nosso pior inimigo. Agora, concluindo, o irmão Branda disse: irmão, não salte ou pense alguma coisa quando você não estiver certo para ir ainda. Não salte, é uma expressão. Não pense alguma coisa quando você não estiver certo, preparado para ir ainda. Em outras palavras, não tente enganar a si mesmo. Você jamais poderá enganar Deus, porque Ele é um Deus onisciente. Então, irmão Brando está dizendo: irmão, não salte ou pense alguma coisa quando você não estiver certo para ir ainda. Agora veja, que isso não é se unir a uma igreja. Eu diria, isso não é apenas unir a uma igreja, pertencer a uma igreja. Não é estreitar as mãos de um pregador e nem mesmo ser batizado nas águas. Isso não é tudo. Isso não significa nada, em outras palavras. Mas é aceitar o sacrifício provido por Deus. Jesus Cristo. É aceitá-lo como uma pessoa no seu coração. E o Espírito Santo se moverá diante de ti, como um vento impetuoso, tirando tudo do caminho. Amém. Tirando tudo do caminho. Paulo disse: olha, a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Não sou eu quem vivo, disse ele, Cristo vive em mim. Vou repetir aqui essa leitura. Veja que isso não é se unir a uma igreja, não é estreitar as mãos de um pregador, nem mesmo é ser batizado nas águas. Mas é aceitar o sacrifício provido por Deus, Jesus Cristo, como uma pessoa no seu coração, e o Espírito Santo se moverá diante de ti, como um vento impetuoso, tirando tudo do caminho. É isto. Então, sejam cristãos. Sejam cristãos. Você que está no caminho, sejam verdadeiros homens tementes a Deus. Amém. Tudo ou nada. Com Deus é assim, com Deus não tem meios termos. Amados, damos graças ao nosso Deus pelo que Ele tem feito por nós. Você deve olhar para si mesmo e reconhecer que você não tem nenhum mérito, ninguém tem. Nós não merecíamos. E se formos fazer um julgamento pessoal, para sermos bem sinceros conosco mesmo,
Nessas igrejas há pessoas muito melhor que nós. Há pessoas muito mais crentes que nós. É verdade. Porém, Deus passou por alto. Jesus orou ao Pai agradecendo, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por ter escondido estas coisas dos sábios e entendidos e as revelado aos pequeninos. Amém. Deus fez isso por mim, Deus fez isso por você. Abriu nosso entendimento, mostrou para nós o Pai no Filho, o Filho no Pai, mostrou para nós que Jesus Cristo não é uma segunda pessoa de uma trindade, uma suposta trindade. Mostrou para nós que Jesus Cristo é Deus. Quando a própria Bíblia diz que Ele é o Emanuel, traduzido é Deus conosco. Quando a própria Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Verbo quer dizer palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era Jesus? Deus encarnado. E essas pessoas ficam dizendo: não, mas a minha igreja não ensina assim. Mas a Bíblia de Deus ensina. Amém. E esse é o caminho provido por Deus. Ou jogamos as regras do jogo, ou jamais conquistaremos a vitória. Jamais alcançaremos o prêmio. É verdade. Que Deus nos ajude. Bondoso Pai, damos graças ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós. Nós reconhecemos, ó Pai, que não temos nenhum mérito, mas a sua graça nos alcançou. A sua graça veio de um Deus que é soberano, e portanto ela é uma graça soberana. E sendo soberana, não tem que perguntar a ninguém o que fazer ou como fazer. Ela simplesmente o faz. Aleluia. Salvou uma Maria Madalena. Salvou um ladrão crucificado à direita do Senhor Jesus lá naquela cruz. Enquanto muitas pessoas religiosas, muitas pessoas que, para onde elas estavam indo? Enquanto o ladrão ouviu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia. Quanto a Maria Madalena, trouxeram-na diante do Senhor Jesus por um grande motivo. E até citaram a lei. Na lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? O Senhor simplesmente disse a eles: aquele que entre vós se encontre sem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Meu Deus! Todos eram culpados, não do mesmo pecado, mas tinham outros pecados. Foram embora. E o Senhor perguntou a ela: mulher, cadê os teus acusadores? Não quiseram te condenar? Eu também não te condenarei. Volte e não peques mais. Com efeito, ela pôde lavar os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas e enxugar-os com os seus cabelos. Ela sabia de onde ela havia saído. Ela reconhecia o grande livramento, a grande salvação que Deus lhe havia concedido. Bondoso Pai, ajude-nos a reconhecermos o que o Senhor tem feito por nós. E assim sendo, nós seremos mais gratos a Ti. Nós queremos caminhar na Sua presença com mais sinceridade em nosso coração. Nós queremos andar na Sua presença como verdadeiros cristãos, amando um ao outro. Aleluia. Desejando o bem um ao outro. Pai, fica conosco. Queremos agora vir à mesa do Senhor. Ajude-nos a fazermos um inventário em nossa vida. Fazermos um inventário, um exame introspectivo.
Mostre para nós onde estão as nossas falhas, onde estão os nossos erros. Oh Deus! Sabemos que o diabo, nosso adversário, ele está bem pertinho de cada um de nós, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E se ele encontra uma brecha, ele coloca ódio em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-me a mim, ajuda este povinho, Senhor, ajuda esta igreja, ajuda este irmão, ajuda esta irmã, que possamos preencher os requisitos de Tua palavra, fazer aquilo que Teu servo profeta tem dito, jogar as regras do jogo, para que possamos um dia alcançarmos o prêmio. Oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém.